aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Coração que seja puro. Coração que seja puro, Senhor, criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro. Ao longo de toda essa semana, nós estamos acompanhando aquela que é a profecia de Ezequiel. Ezequiel é um homem suscitado de Deus no meio do povo com uma única missão: levar aqueles que eram os filhos de Deus, que tinham se esquecido de como deveria ser a sua boa conduta, de como deveria ser o seu modo de agir no meio do mundo, novamente a presença, a amizade e a conduta segundo o coração do Senhor. Se nós atinamos um pouco o nosso ouvido, vamos poder perceber que ao longo de toda esta semana, Ezequiel está mostrando àquele povo o como eles devem viver. Desde o modo quando Ezequiel coloca sobre si a roupa, a veste de um refugiado e começa a viver num tempo de penúria, ainda que o povo inteiro esteja vivendo um tempo de bonança, para evidenciar aos olhos do povo que ali, naquele momento, eles precisavam não confiar nas riquezas que tinham gerado ou nas seguranças que tinham criado, seja naquilo que nós ouvíamos também no dia de ontem, quando falava Ezequiel do crescimento de uma jovem que diante do Senhor crescia e começava com a sua família, começava a aprender as virtudes de sua casa, mas quando chegava à adolescência, acabava por se afastar de Deus, confiando na sua beleza, confiando nas suas ações. No dia de hoje, na nossa primeira leitura, aquilo que temos era um provérbio repetido em Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficavam embotados. Ora, aquilo que Ezequiel chama a atenção no dia de hoje é que as coisas que nos acontecem, as situações que vivemos, elas não são fruto único e exclusivamente daquilo que os nossos pais ou aqueles que nos antecederam viveram. Pelo contrário, nós temos também participação em todas as coisas que nos ocorrem. Aquele povo furtava-se de a sua responsabilidade, dizendo que aquilo que estavam vivendo, o modo e as situações que estavam passando, era consequência da vida dos seus pais, quando na verdade, queridos, não é.
Tudo aquilo que nós passamos e colhemos hoje é fruto da nossa ação. Ainda que aqueles que tenham nos sucedido, ainda que aqueles que tenham experienciado a dinâmica da fé, entrado na igreja, gerado a nossa família e transformado a nossa sociedade, possam ter caminhado longe de Deus, hoje nós somos aqueles que temos a oportunidade de fazer as coisas do modo correto. Nós temos a oportunidade de realizar todas as coisas ao modo de Deus. E aqui entra a primeira palavra que podemos tirar desse evangelho no dia de hoje. Quando nós olhamos para o conjunto dessa leitura, a nossa primeira leitura pode nos dar uma palavra: reconhecer. Precisamos reconhecer aquilo que estamos fazendo, seja de certo, seja de errado. Precisamos conhecer a extensão das nossas ações. E quando nós vamos percebendo que tem ações no nosso dia a dia, escolhas nossas pastorais, que não são frutos do encontro com Jesus, mas são frutos do nosso coração, nós temos a oportunidade de corrigir a trajetória que errou-se, que se perdeu. Quando nós reconhecemos, gera em nós uma segunda atitude, que é o clamar, que é manifesta no nosso salmo no dia de hoje. No nosso salmo nós clamávamos a Deus: olha, Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ou seja, cria em mim um coração capaz de corresponder à tua vontade, cria em mim um coração capaz de não colocar a culpa naqueles que me antecederam, mas de gerar a mudança, a transformação que é necessária no dia de hoje, onde quer que nós estejamos. Transformação essa para que a nossa vida viva verdadeiramente o pilar da iniciação à vida cristã, que é o testemunho. É impossível pensar uma comunidade rica em vocações matrimoniais, sacerdotais, consagradas, que não tenha como seu pilar o testemunho de Jesus, o testemunho de uma vida segundo a qual o Senhor nos pediu. E aí se completa, porque no nosso evangelho do dia de hoje, nós acompanhamos com Mateus, mas se juntamos todas as vezes em que esse movimento é descrito dentro da Sagrada Escritura, junto de Jesus, o movimento das crianças indo até Ele, Cristo vai pedir a nós o quê? Que o nosso coração seja igual ao dessas crianças. Quem não vos tornardes como uma dessas crianças, não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, se no primeiro momento nós reconhecíamos as nossas falhas e percebíamos que aquilo que está de errado hoje não é culpa do passado, mas é culpa nossa, que mantemos as más estruturas, que mantemos os maus princípios, que mantemos o caminho apartado do Senhor e não cuidamos do nosso bom testemunho, porque afinal de contas era isso que Ezequiel falava para aquele povo, que estava voltado muitas vezes para o engano, para o roubo e para tantas outras transgressões da lei de Deus. Se nós reconhecíamos isso com eles, que era necessário perceber a nossa conduta, e se no nosso salmo nós clamamos a Deus, a intervenção dele de tal modo que nós pudéssemos ser transformados no Evangelho, o Senhor vai dizer: olha, de fato, é preciso se tornar como uma criança. E aqui, lembro a cada um de nós, porque somos aqueles que trabalhamos desde as crianças até os mais adolescentes, os mais adultos, a característica de um coração infantil. Onde existe um coração verdadeiramente infantil, existe abertura ao aprendizado, existe abertura a aprender coisas novas da parte do Senhor e a identificar a sua vida de acordo com aquele a quem se admira. É por isso que na nossa sociedade, muitas vezes, nas situações de conflitos onde nós estamos, nós cortamos um dobrado para fazer com que as crianças não admirem as más condutas. E olha que hoje nós somos bombardeados a cada momento pelas más condutas. Nós precisamos fazer com que as crianças admirem a conduta que brota do coração de Deus. E se elas precisam ser assim, nós também precisamos. Qual tem sido a ação que admira o teu coração? Qual tem sido a situação que você vem enfrentado? Será que é possível transformar aquelas que são as suas bases, que estão distantes de Jesus, em bases do Evangelho? Esse é o primeiro passo da transformação real.
pegar aquilo que em nós aprendemos de nossa casa, de nossa família, da nossa sociedade e passarmos pela peneira que é Cristo. Quando fazemos isso, perceberemos o seguinte: nem tudo poderá ficar no mesmo lugar. Alguns valores serão trocados para que cresça em nós aquilo que é próprio de Jesus. Mas uma coisa é certa: se nós temos a coragem de reconhecer as nossas falhas, de pedir a intervenção de Deus, clamá-lo, e temos a coragem de transformar tudo, poderemos nos tornar como as crianças desse Evangelho, que diz o próprio Senhor Jesus: delas é o reino dos céus. No dia de hoje, que é um dia em que nos reunimos em assembleia, para meditarmos, para aprofundarmos a nossa espiritualidade, possamos pedir ao Senhor essa graça, que o reino dos céus também se torne nosso, que possamos ser capazes de transformar tudo aquilo que na nossa evangelização, na nossa catequese, da nossa iniciação, ainda não está de acordo com Jesus, para que possa vir gerar bons frutos o nosso trabalho. Porque, afinal de contas, nós somos sempre instrumentos nas mãos de Deus. E assim como o barro é na mão do oleiro, como acompanhávamos há algumas semanas na nossa liturgia, assim também nós precisamos ser nas mãos do nosso Deus. Que o dia de hoje seja um dia de reconhecermos em nossa caminhada aquilo que está um pouquinho afastado de Deus, para podermos voltar o nosso coração por inteiro ao Senhor e voltarmos a ser merecedores da herança que Ele nos prometeu, com um coração infantil, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido real, o sentido dado por Deus, porque os anjos de todas as crianças não têm vergonha de estar dia e noite diante da face do Senhor. Que os nossos anjos também, os nossos anjos da guarda, não se envergonhem diante de Deus pela nossa conduta, mas sim possam, diante do Senhor, dar a cada um de nós uma nova oportunidade, através da sua intercessão. Hoje é tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de transformarmos a nossa vida, para voltarmos ainda mais corretamente para os caminhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.